Boa noite, pessoal. Que bom que a gente está aqui juntos para mais esse encontro aqui de quarta-feira. E no encontro de quarta, uma das coisas que nós temos tentado fazer é aproveitar a riqueza aí de amigos que a gente tem para enriquecer esses encontros e trazer sempre aí um assunto valioso e atual também para vocês. Hoje nós preparamos um assunto muito importante e nós vamos falar sobre apoiando emocionalmente as crianças. A gente sabe que nós estamos passando por dias, às vezes, difíceis, complicados, e nós precisamos aprender, então, como a gente pode apoiar aí os nossos pequenos, né? Um assunto muito importante para quem é pai e mãe, mas não só para quem é pai e mãe. Um assunto importante para quem é vovó, para quem é tio, tia, padrinho, madrinha, educadores, enfim, todos aqueles que têm crianças no seu convívio, é um assunto ainda mais importante. E para falar desse assunto com a gente nessa noite, a gente tem uma convidada muito especial, a Larissa Benetti de Lázari, que está com a gente. Ela é psicóloga, e além de ser psicóloga também é mãe, né? Isso aí. Então ela aceitou o desafio de estar junto aqui com a gente para trazer esse assunto tão importante, apoiando emocionalmente as crianças. Boa noite, Larissa. Muito bem-vinda. Sinta-se em casa. Boa noite, Jorge. Boa noite a todos. Eu fiquei muito feliz com o convite. É um tema que eu gosto muito, porque além de psicóloga, sou mãe também. E fico muito feliz de hoje estar aqui conversando sobre isso, tirando dúvidas e a gente ampliando o nosso repertório de intervenções com os nossos pequenos, né? Para a gente potencializar e proporcionar para eles uma vida emocional mais saudável, né? Aqui e para frente também, futuramente. Obrigada. Isso é muito legal, que uma vida emocional mais saudável hoje vai ser uma vida emocional mais saudável depois também, na fase adulta, né? E você comentou algo muito legal, a gente também se propõe a tirar dúvidas. Então, eu vou estar aqui de olho no chat, junto com vocês, e se vocês tiverem alguma dúvida, algum comentário, alguma questão, alguma contribuição também, que vocês queiram dividir com a gente, é muito fácil. Digita ali no chat, coloca ali pra gente, que a gente faz questão de ajudar vocês nessa noite. Mas muito bem, Larissa, então, conta pra gente, como é que nós podemos apoiar emocionalmente as nossas crianças? Então vamos lá, vamos começar. Uma coisa bem importante a gente pensar é que tanto a maternidade, a paternidade, ela é uma jornada, né? Ela é uma caminhada. Certo. Não existe uma receita pronta, né? Muitos pais hoje em dia buscam uma receita, uma pílula mágica, né? Uma receita mágica que resolva a situação atual, né? Que resolva a situação emocional das crianças. E não existe uma receita pronta. Mas existem algumas dicas, alguns caminhos que a gente pode seguir para tentar fazer com que a gente tenha um cuidado com a saúde mental dos nossos pequenos, né? Principalmente nesse momento que a gente está vivendo agora, né? Estão todos com nervos à flor da pele, as pessoas estão ansiosas, as pessoas estão com medo, né? E as crianças estão ali junto, vivenciando tudo isso. Então é bem importante a gente ajudar. E o primeiro passo para a gente ajudar é a gente olhar para si mesmo, né? No domingo foi falado no culto sobre empatia, né? Sobre olhar para o outro, que é muito importante também a gente olhar para o outro, para as nossas crianças, para o nosso parceiro. Mas o primeiro passo é a gente olhar para a gente mesmo. Né? Não dá para esquecer disso também, né? Não dá. Para a gente começar essa caminhada, a gente tem que olhar para nós mesmos. Como a gente lida com as nossas emoções, como a gente lida com os nossos sentimentos, né? E lembrar que a gente está dando o melhor, né? Eu sempre digo, se o pai ou a mãe está preocupado com seu filho, estou fazendo certo ou errado, já está no caminho, né? Porque é um pai que está tentando dar o melhor, está tentando fazer o que é possível, né? Nesse momento que ele está, com os recursos que ele tem. Exatamente, né? Talvez a gente não vai acertar sempre, não tem como, a gente vai ter acertos e erros, mas a disposição em pelo menos querer fazer o seu melhor já é um grande sinal. Exatamente, até porque assim, nós não conseguimos colocar os nossos filhos numa bolha, né? A gente não vai conseguir evitar falhar com eles, não vai conseguir evitar que eles caiam, que eles se machuquem, que eles sofram. A gente não tem esse poder, esse superpoder, né? Nós gostaríamos que eles não sofressem, que eles não caíssem, que eles não se machucassem. Mas a gente pode fazer o nosso papel de acolhimento, né? De poder
ajudá-los a lidar com esse sentimento da melhor forma possível. Ensinar eles a lidar com os problemas. Não dá para tirar eles dos problemas do mundo, mas ensinar a lidar. Exato. Excelente. Até porque nós estamos preparando eles para a vida adulta, né? Então, lá na vida adulta, não vai ter pai, não vai ter mãe, não vai ter vó para resolver a situação. Então, nós temos que fazer com que eles consigam lidar com as suas frustrações sozinhos, né? Então, a gente vai administrar isso agora, na infância. Muito bem, vamos seguindo, então. E uma coisa bem importante que eu gosto de falar é essa questão assim, do ideal e do possível. Nós estamos numa era da internet, né? Que uma era do Instagram, do Facebook, que as vidas são muito perfeitas, né? Os pais são muito perfeitos, tudo é tudo muito fácil, né? A gente olha o feed de alguns grandes influenciadores, né? Como chamam hoje. E é tudo muito fácil, tudo muito perfeito. E não é assim. A vida real, ela tem que ser vista como uma vida possível. Então, a gente tem que entender, fazer essa diferenciação, né? Existe um ideal de mãe que eu quero ser, um ideal de pai que eu quero ser, mas eu tenho que fazer o possível, porque senão a gente vai só se frustrar. Porque a gente não vai conseguir alcançar essa idealização de pai, mãe, vó perfeita, né? Então, é importante ter esses pés no chão também para começar a caminhada. Eu acho isso interessante que você comenta. Porque se a gente não vive, não diferencia isso, a gente vive a paternidade ou a maternidade sempre cheio de culpa, sabe? Isso, exatamente. E a culpa, ela faz com que a gente viva essa experiência que é tão linda e maravilhosa na nossa vida de uma maneira pesada. E aí é muito ruim, né? Exatamente. Isso é o berço da culpa, né? A gente querer ser perfeito, né? Então, não vai ser frustrante, porque eu vou tentar, eu vou falhar, né? Então, eu vou me sentir culpado, eu vou culpar o meu filho porque ele não está agindo conforme as minhas expectativas. Isso gera toda uma frustração e uma infelicidade, né? E o caminho não é por aí, né? Então, a gente tem que entender que a gente vai falhar, né? E nossos filhos vão falhar também. E está tudo bem, né? E está tudo bem, essa é a caminhada. Temos que fazer o que é possível, né? Exatamente, fazer o que é possível. E o melhor que a gente pode. Exatamente, tentar sempre melhorar, né? Eu acho que a ideia é essa, a gente ter conhecimento, estudar sobre, ler sobre, discutir sobre, filtrar muita coisa, mas entender que a caminhada vai ser falha, e tudo bem, né? Mas o importante é querer sempre o melhor. Como eu posso ser melhor para o meu filho no dia de hoje, né? Eu acho que essa tem que ser a meta. O que eu posso fazer melhor do que eu fiz ontem? Essa tem que ser a meta, não a perfeição, né? O melhor a cada dia. Muito bem. Então, seguindo assim, uma das coisas muito importantes para a gente entender essas questões de emoções é a gente entender sobre desenvolvimento infantil. Aí as pessoas vão dizer, mas o que tem a ver? A gente está falando de emoções, não de desenvolvimento infantil. Mas as emoções, elas são a base, né? Elas são a base dos comportamentos das crianças. Então, a gente entendendo que, muitas vezes, tem muitos comportamentos da criança que são normais para aquela idade, né? Meu filho de 2 anos está fazendo birra, né? É normal, né? É normal uma criança de 2 anos fazer birra, né? E às vezes muitos pais querem que ele não faça, mas é um processo normal. A diferença é como eu adulto da situação, vou lidar com aquilo, né? Então, eu sou adulto e eu tenho que ter o controle da situação, eu tenho que ter esse entendimento da situação, para não perder o controle e poder ajudar, né? Isso que acontece muito. Só um detalhezinho, eu lembrei de uma citação, acho Pode? que é o Isamitiba que fala que todo filho, bem educado ou mal educado, ele vai se comportar mal. Exatamente. Mesmo os bem educados. A diferença do bem educado e do mal educado é que o bem educado, ele não fica, ele não permanece, né? Ele é ensinado a não permanecer nele. Exato, porque assim, a educação de uma criança tem que ser pensada a longo prazo. A gente planta sementes hoje para colher lá no futuro. E é isso que, às vezes, muitos pais têm dificuldade de entender, né? Mas eu orientei ele, eu falei que não pode fazer, eu conduzi de tal forma e não resolveu. Mas é que não vai resolver naquele momento. Já falei 10 vezes e não adiantou. Já falei 10 vezes e não foi suficiente. Mas, infelizmente ou felizmente, o processo é falar 1000 vezes, se for necessário. Né? A gente vai colher lá no futuro. Então, a gente não pode achar que o resultado vai dar na primeira vez que eu tentar. Isso é legal, porque às vezes a gente já falou e não deu o resultado, a gente pensa, o que eu fiz de errado? Ou desiste, abandona. Então, não vai dar certo, essa criança é assim mesmo, né? Então, ela é indisciplinada, ela é malcriada,
né? Não tem jeito, ela é rebelde. Né? E não, tem jeito sim, né? E faz parte da infância. A infância é barulhenta, né? A infância é ativa, ainda mais agora sim, que as nossas crianças estão num período de pandemia. Então, num período que elas tiveram que abandonar suas escolas, seus colegas, elas já não podem mais visitar o coleguinha, não podem visitar os seus avós com a frequência que visitavam, né? Elas não podem sair na rua, não podem ir no mercado com a liberdade que tinham antes, entende? Então, assim, elas estão passando por um processo extremamente delicado, que se para os adultos está sendo difícil, imagina então para as crianças, né? Então, nós temos que ter bastante paciência, né? Entender que existe uma situação atípica, mas existe também fatores que são de desenvolvimento infantil, que é normal, né? Isso, eles estão vivenciando um processo. Ele é um processo, exatamente. E olha só, eu trouxe alguns tópicos para a gente ilustrar, né? Por exemplo, assim, crianças demoram mais tempo para aprender a escrever e ler, né, que também é um processo extremamente demorado, do que saber administrar suas emoções. Então, às vezes, os pais querem que com uma criança que com 2, 3 aninhos tenha uma maturidade emocional, que saibam lidar com aquele momento de raiva, de tristeza, né, de uma forma como um adulto lidaria, né? Sabendo que é um processo muito mais complexo que o próprio processo de leitura e escrita, que também é extremamente complexo. Uma criança começa o processo de leitura e escrita desde que nasce, né? E vai amadurecendo lá pelos 6, 7, 8 anos, né? Então, olha só, o processo de emoções também só vai ser lá depois dos 8, 9 anos que a criança começa a ter uma maturidade maior para lidar com raiva, com tristeza, né? Isso é interessante, é depois dos 9 anos ali, mais ou menos, é que uma ela média, começa... né? 8, 9 anos de ter uma compreensão maior, né? Porque a emoção, ela envolve vários aspectos do cérebro, envolve questão de linguagem, de motricidade, de funções cognitivas. E o cérebro da criança desde que ela nasce, está fervilhando o desenvolvimento, né? Está borbulhando, são bilhões de conexões por segundo ali, né? Então, demora também para ela aprimorar, né? Ter essa maturidade neurológica para ter respostas, e também tem uma bagagem de experiências, que isso também é interessante, porque tem a questão de maturação neurológica, mas essa criança também tem que ter vivido, né? Tem que ter tido experiência para poder absorver aquela resposta emocional mais adequada. Por isso que a gente não pode proteger eles demais. Eles têm que experimentar as emoções para aprender a lidar com elas. Tem que experimentar, exatamente. Então, assim, é importante, criança tem que se frustrar, né? Não quer dizer que a gente vai provocar frustração, não é isso, mas tudo bem ela viver aquela emoção, não é errado, né? A gente está numa época de que a gente não pode sofrer, né? É errado, a gente só pode mostrar felicidade, a gente só pode mostrar alegria. Então, e não tem que ser assim. Tudo bem sentir raiva, tudo bem sentir ansiedade, tudo bem sentir medo, não é feio. Tem que viver aquilo. O nosso papel como adulto é ali, ó, tá nomeando aquele sentimento para a criança, ó, o que você está sentindo é raiva, é medo, você está com medo porque você não sabe o que é esse coronavírus, digamos assim. Você está com raiva porque, na verdade, você não dormiu direito, você tem sono, né? Então, as crianças, elas expressam por meio de comportamento as suas emoções, né? Isso é legal. Como é que a gente ajuda eles nesse desenvolvimento? Então, a gente ajuda dando nome para o sentimento que ela está sentindo, mas não sabe o que é. E se a gente nomeia, a gente ajuda ela a identificar o que é. É isso ou não? Isso é uma forma de a gente educar emocionalmente a criança, né? Porque, assim, as crianças, elas sentem e se comportam a partir do sentimento. O sentimento não é uma coisa controlável, nem para um adulto, né? Tu não tem como controlar, tu sentir tristeza, agora eu não quero ficar triste. Não, é uma emoção, ela vem. A diferença é que nós adultos, então como é que eu vou lidar com aquela minha tristeza? Como é que eu vou lidar com aquela minha emoção? A criança, ela simplesmente sente, né? Então, se ela está com raiva, ela vai ficar mais agressiva, vai querer quebrar alguma coisa, né? Às vezes pode vir a acontecer. A diferença é que daí nós como adultos, né, equilibrados, temos que ir lá e mostrar, tudo bem, você está sentindo raiva. Eu também sinto raiva às vezes. É importante ter esse processo de empatia com a criança. A mãe também teve raiva um dia que aconteceu tal coisa. Mas você não pode bater no teu colega, bater no teu irmão, porque você está com raiva. E ali tu está educando, né? O que é o lidar bem e o que é o lidar mal com o sentimento que ela está lidando. Porque é diferente de permissividade. As pessoas acham assim, então ela está com raiva, ela pode fazer o que ela quer? Não, não é isso. É a gente permitir que ela sinta, né, de uma forma segura, é claro, e ensinar ela. O que tu está sentindo é raiva.
né? E você está com raiva por causa disso. A gente tem que mapear o ambiente para ela entender, fazer as conexões do que está acontecendo. Por que aquela emoção apareceu, né? Isso é bem importante. Vamos lá. É bem interessante a gente saber dentro do desenvolvimento também que a criança ela vive num processo muito mais de fantasia do que realidade. Ela não sabe mesclar o que é fantasia e o que é realidade. E a gente não pode podar isso deles também. Porque a fantasia ela é muito importante. A criança ela também aprende a lidar com as emoções a partir da fantasia, por meio da fantasia, no brincar, né? Outro tópico importante é que as pessoas têm dificuldade de entender que o processo de empatia não nasce com a criança. A criança, nos primeiros anos de vida, ela é bastante egocêntrica, né? Ela pensa nela. Então, o que eu sinto, o que eu quero, né? Ela demora para entender que existe um outro. É a partir dos 4 anos que ela começa a entender que existe um outro que sofre, um outro que não gostou do puxão no cabelo, né? Então, a gente não pode exigir dela também que, com 2, 3 aninhos, ela tenha um processo de empatia, claro. Vamos ser francos, muitos adultos não têm, né? Ainda essa empatia, esse olhar para o outro com um olhar carinhoso, de entender que o outro está sofrendo, né? Então, é muito importante a gente entender que essa empatia não nasce com a criança, mas ela pode ser desenvolvida, e é nessa mediação que a gente vai ajudar a desenvolver. Muito bem. Outro tópico super, super importante, que eu acho que é a base da educação emocional, é a questão do afeto. Tem muitos estudos que trazem essa questão, assim, a importância de um lar afetuoso, né? Um lar com amor, com afeto. Porque eu posso corrigir uma criança que quebrou a vidraça da minha casa de uma forma afetuosa, que não é permissividade, que não é dizer assim, pode quebrar, não tem problema, a mãe compra outra, não é isso, né? Mas eu posso agir com afeto, falar com amor, com afeto, com respeito com ela, né? Do que simplesmente gritar, ser violento, agredi-la, né? Bater nela. Não, pode até resolver de uma forma imediata, né? Então a criança vai lá se trancar no quarto e acabou. Mas se a gente for pensar num processo de desenvolvimento, né? Não é satisfatório. Então o afeto é base, né? E a gente às vezes fala só mãe, não, é mãe, pai, avô, é quem convive com aquela criança, né? Ter atitudes afetuosas, amorosas, né? Acho que isso é base. E aí ela entende que, apesar do erro dela, o pai ou a mãe continua amando, né? O erro não coloca em jogo o amor. Isso é... Exato, e a gente não pode jogar com amor. Exato. Então você tem que fazer bonito porque senão a mãe não te ama mais. Não façam isso. Não façam isso, sabe? Eles têm que saber que o amor de família é incondicional. Que eles têm que agir de uma forma mais adequada, não porque a mãe vai deixar ou não de amar, né? Mas porque é o melhor, porque é o adequado. A gente não vou deixar de bater no meu irmão porque senão minha mãe vai deixar de amar. Não, porque minha irmã está sofrendo, né? E eu não posso fazer algo que ela vai sofrer. Então essa questão é muito importante que tu colocas assim. O amor da família é incondicional. Isso não pode ser colocado em xeque, né? E assim, você falou da linguagem afetiva mesmo quando eles fazem alguma coisa errada. Nem sempre é fácil, né? Não. A gente que tem ali no dia a dia aí como pai, como mãe, a gente sabe que às vezes a gente acaba perdendo um pouco a cabeça, a gente acaba tendo assim um estresse, né? Como é que a gente controla isso? Uma das coisas que eu imagino é, entendendo que ela está num processo de desenvolvimento, já é alguma coisa que nos ajuda, né? A gente não espera que ela já tenha uma qualidade formada, mas a gente entende que a gente é parte desse processo de desenvolvimento, de repente já ajuda a gente a controlar um pouco o nosso... Sim, entender que é parte do processo já é meio caminho andado. Mas tem dias que tu não vai acordar bem, tá? Que você não vai estar bem, né? E pode ser que você extrapole, né? Saia dentro daquilo do teu planejado, né? Que você não vai agir de forma afetuosa, respeitosa, amorosa. E a minha dica é sempre assim, recomeça. Né? A gente não pode usar um dia ruim e estragar toda a história, toda a trajetória. Tem dias que a gente é humano, né? O pai, a mãe, o cuidador, ele é humano. Pode ser que um dia extrapole e saia do rumo. Então, pronto, agora vamos jogar tudo por água abaixo. Não, recomeça, respira fundo, vai lá e pede desculpa para a criança. Né? Eu acho que isso é muito importante. Isso é legal. Desculpa, eu quero, filho, porque isso você está ensinando uma coisa fundamental para essa criança também. Tu pode chegar para ela e dizer, olha, antes o pai estava muito nervoso, estava muito agitado, eu não deveria ter gritado com você, tá?
Isso aconteceu porque eu não gostei do que você fez, tá? A tua atitude, sempre lembrar assim, a gente focar na atitude, não na criança. Não é, eu não gosto de ti, meu filho, eu não gosto da atitude que tu teve. Porque a gente quer educar o comportamento, né? Tu não vai, é aquela coisa, o amor é incondicional. Eu te amo, independente do que tu faça, mas a tua conduta foi errada. E ela tem que entender isso, né? Então, sempre que a gente erra, que a gente falha, começa tudo de novo. Então, hoje foi um dia ruim, respira fundo, toma um banho, relaxa, vai lá, pede desculpa para a tua criança. A gente tem que ter essa humildade, ensinar essa humildade para ela, dizer, olha, filho, errei. Né? Eu acho que isso é muito bonito. Muitos pais têm medo de chegar e dizer, mas eu vou perder a autoridade. Não perde, não. Tu ganha o respeito da tua criança. Né? No momento que tu diz assim, olha, filho, desculpa, eu fiz algo errado. Eu não devia ter te batido. Tá? Eu não gostei da tua atitude, por isso, por aquilo, mas eu não deveria ter feito isso. Né? Eu acho que isso é bem importante. Não só não perde a autoridade, como você está ensinando, exatamente, né? Eu pedi inúmeras vezes perdão para eles por um monte de coisa, e não perdi a autoridade por causa disso. Pelo contrário, eles estão vendo o que se faz quando a gente erra. Exatamente, é um processo de educação emocional. Né? Então, porque assim, uma das coisas muito importantes, a criança, que eu vou falar mais para frente, né? Já pulando aqui, mas não faz mal. A criança aprende por duas coisas, imitação e brincadeira. A gente é espelho. Então, eles vão copiar muito a gente, a forma como a gente lida, né? Então, como é que eu trato o meu marido? Né? Como é que eu trato a minha mãe? Como é que eu trato as pessoas ao meu redor? Eles estão de olho, eles estão observando. Então, de nada adianta eu dizer, não grite, gritando. Ou de nada adianta eu dizer, não bata na sua irmã, e eu estou agredindo a minha esposa, o meu marido, com palavras ou com gestos mesmo assim. Então, a gente tem que ser exemplo. Né? Por isso que lá no comecinho eu disse, o primeiro passo para a gente ter uma boa educação emocional é a gente olhar para a gente. Então, o que eu preciso melhorar? Né? Tá difícil? Precisa? Hoje existe terapia, né? Então é tão importante. Então, busca uma ajuda profissional, né? Às vezes para se entender. Então, porque todo mundo tem uma história. E às vezes a história que eu tive, né? O meu exemplo de mãe, de pai, não foi um exemplo legal. Tem muitas pessoas que passaram por uma situação de violência na infância. Então, o modelo de educação que elas têm é essa, né? Um modelo mais autoritário, de que criança não pode nem olhar para o pai e para a mãe, né? Senão, então, assim, mas eu não preciso seguir esse modelo, né? Eu posso criar uma forma nova. E, como eu disse, não existe nada pronto. Cada família cria o seu jeito. Mas tem que ter o amor como base. Eu sempre digo, o amor é a base de tudo. Se você tem o amor, né, e o respeito para o teu filho, para a tua família como base, tu tira de letra. Tu vai errar? Vai, muito. Né? Acho que e quando você tem esse olhar de amor, de afeto, de cuidado, de essa preocupação, você olha mais para os teus erros também. Né? Então, tu vai dizer, estou falhando. E a gente tem que ser um pouco mais gentil com a gente mesmo. E ver que, às vezes, as falhas são menores dos que os acertos. Né? A gente, às vezes, só que a gente fala às vezes que eu acertei. E, de novo, a culpa vai corroendo. E a culpa vai corroendo e aquela relação não se torna satisfatória, né? Porque a criança sente que algo está errado, né? Então, esse passo é bem importante. Então, bem importante isso, imitação e brincadeira, ser exemplo e usar muito do lúdico, da brincadeira, são as duas formas de aprendizagem da criança. Então, brincar. Às vezes está o caos, né? Agora, acho que na pandemia isso é muito, muito comum na maioria das casas. As crianças estão com uma energia sem fim, estão com uma ansiedade enorme, está complicado lidar, as famílias tendo que lidar com o tema de casa, com o trabalho, é muita coisa para administrar. E eu sempre digo, brinca, a criança não quer tomar banho, né? Eu com meu filho, assim, né? A gente tem da teoria prática, né? O Joaquim teve uma fase que não queria tomar banho, né? Eu obrigava, você tem que tomar banho, piriri, piriri, piriri. Não é interessante para ele. Mas se eu convidar ele para ir tomar banho, pulando que nem um sapo, né? Já é interessante, né? Tu traz a brincadeira para o jogo, né? Então, isso que é bem importante, a gente resgatar essa nossa infância também, essa nossa criança interior, para poder ajudar eles também e para conseguir conquistar algumas questões. Voltando aqui rapidinho sobre o afeto, né? Falamos da empatia, do afeto, da insegurança e solidão também, eu acho que é base, que norteia as outras questões também. Dentro do desenvolvimento é muito importante, nós como pais, trazer segurança.
tá? Mostrar que eles estão seguros. Né? Porque muito dos maus comportamentos vem disso. A criança está insegura, ela está se sentindo sozinha, né? E ela não sabe como lidar com aquilo, né? Então ela vai ter um comportamento pior ainda. Então é muito importante a gente trazer segurança. Então a gente tem algumas pessoas que defendem aquela questão do cantinho do pensamento e tudo mais. O cantinho do pensamento só é eficaz se eu sentar junto com a minha criança e mostrar que ela tem que pensar sobre alguma coisa, mas tem que pensar junto, né? Até hoje existem outros nomes, né? O cantinho do pensamento está sendo um pouco abolido, mas não deixá-la sozinha, né? No momento de raiva, de frustração. Às vezes eles não querem muito o toque, o contato. Tudo bem, mas mostre que está presente. Assim, ó, eu sei que tu está com raiva, tu quer ficar sozinho? Quero. Mas a mãe está aqui. Eu estou aqui na cozinha. Só tu me procurar, me chama, eu estou aqui. Quando tu precisar, eu estou aqui. Eles têm que ter essa segurança que eles não estão sozinhos no mundo, porque na cabecinha deles, às vezes uma situação de frustração enorme. Para nós foi só os bloquinhos que desmontaram, que caíram ali, mas meu Deus do céu, se preocupando com o bloquinho que caiu, né? Para que todo esse auê? Mas para eles é muito importante. E às vezes o que é? Aquele efeito vulcão, né? Agregou muita coisa durante o dia e explodiu. E a gente não conseguiu perceber tudo isso. A gente não fez uma leitura do ambiente, só está olhando aquela criança esperneando no chão, né? Então a gente trazer segurança para eles. Ó, a mãe está aqui, o pai está aqui, está tudo bem. Com a nossa presença a gente traz segurança. Exato, a presença. E sempre a gente falar, né? É importante nomear as coisas. Eu estou aqui, está tudo bem. E lembrar, assim, eu sei que é difícil, mas ter um olhar amoroso, né? Não é ser permissivo, mas ter um olhar amoroso para a situação. Então, está difícil. Respira fundo, dá uma volta, passa a bola. Às vezes eu não estou num dia bom, então, olha, lá em casa a gente fazia isso. Às vezes, eu falei, Samir, contigo, né? Troca, porque acho que a parceria é para isso mesmo, né? Tem dias que a gente não está bem e a gente não tem estrutura emocional para lidar com a criança. Então, a gente tem que ter esses jogos de cintura, né? E não agir com raiva. Porque se a gente agir com raiva, as chances de a gente magoar ainda mais a criança ou tornar aquela situação pior são muito grandes, né? E na situação agora de pandemia, para trazer mais segurança para eles, a gente também faz assim, diz, olha, estou aqui, talvez a situação está um pouco difícil, não tem escola, mas a gente está junto, a gente vai passar por isso junto. É mais isso mesmo, é isso mesmo. E perguntar para a criança, você sabe o que está acontecendo? Vê que dúvidas que elas têm. Às vezes as dúvidas delas são bem pequenininhas, né? Esses dias meu filho, mãe, eu tenho que fechar a janela para não entrar o coronavírus? Nos primeiros dias de pandemia eu estava saindo de carro, né? Uma dúvida bem sutil. Pronto, eu respondi para ele, acabou, ele se tranquilizou, né? Não precisei fazer todo uma explicação teórica sobre o Covid, sobre o coronavírus. Não, às vezes as crianças são muito simples, né? Mas a gente tem que ouvir elas. Então, é bem importante, eu estou aqui. Né? Você está com medo? O que você está sentindo? Né? Você tem saudade dos teus colegas? Né? O que você está sentindo? Né? Mas isso vai passar, é uma fase, né? Passar essa segurança, essa tranquilidade. Por isso que a gente volta lá na base. O adulto é exemplo, ele é modelo. Se eu não estiver bem comigo mesmo, dificilmente eu vou conseguir cuidar de alguém. Né? Então, nas situações mais graves, é importante eles buscar, sim, ou terapia, ou ajuda, um aconselhamento, né? Às vezes até na igreja tem também esse processo também, né? Tipo, um amigo, buscar alguém para conversar, buscar alguém para lidar com aquilo, né? Eu acho que é bem importante, porque é uma caminhada, né? Então, se eu não estou conseguindo lidar, não é vergonha nenhuma pedir ajuda, né? Mas o que não dá é deixar as coisas acontecerem. A vergonha seria eu continuar vivendo sem conseguir lidar. Exato. Essa seria... Exatamente, muito bem. Então, falamos de insegurança e solidão, e um tópico bem polêmico, colo, né? Existe um mito, né, que a gente não pode dar colo para as crianças, senão elas ficam mimadas, elas ficam mal acostumadas, e não é bem assim, né? Muitos estudos trazem hoje em dia que a importância do toque físico para a criança é essencial, né? O abraço, ele regula muitas coisas, muitos sintomas que aparecem, por exemplo, em momentos de raiva, de ansiedade, né? Ele produz ocitocina, né? Então, traz tranquilidade, relaxa a criança. Então, por isso que no momento, às vezes, de crise da criança, é muito importante ter o toque. Encostar nela, abraçar, né? Claro que se ela não quiser e quiser um espaço, tudo bem, a gente respeita.
mas o toque, o abraço, ele é muito importante. Quem não gosta, às vezes tu está num dia ruim, né? Vem alguém, claro que agora em pandemia a gente não consegue abraçar muita gente, mas vem alguém querido e te abraça, não precisa dizer nada, né? Não tem palavras para esse momento, só aquele abraço em silêncio já resolve muita coisa, porque o abraço, o ser humano foi programado, né, para se acalmar, para relaxar com esse toque físico, com esse abraço. Ele passa confiança, passa acolhimento, né? Presença, que a gente acabou de falar. Presença, exatamente. E é um ato tão simples, né? E às vezes muita gente tem vergonha de abraçar, né? Que a gente, no momento de raiva, a criança faz uma coisa errada, eu vou abraçar ela, né? Mas às vezes a criança está em crise, né? E eu preciso acalmar ela primeiro, porque não adianta eu fazer um sermão naquele momento, explicar que ela não pode, ela não vai me ouvir. Ela está em colapso, né? Então, primeiro eu acalmo. Então, a mãe vai te abraçar, quer um abraço? Vem cá, eu vou te dar um abraço, né? E depois seguir, né? Depois segue com a situação de educação. Né? Isso é muito importante. No primeiro momento de raiva, eles não querem conversar, né? É verdade. Não querem conversar. Ou, às vezes, se a criança não quer conversar naquele momento, permite, mas esteja por perto. Sempre sinalize, eu estou aqui. Né? Ou ele, eu quero ficar sozinho no meu quarto. Beleza, fica de olho, né? Às vezes para a criança não se machucar, mas eu estou aqui. A mãe está aqui no quarto do lado. Quando você quiser, a mãe está aqui. Né? E não adianta falar muito nos momentos de raiva, de tensão, né? Mas sinalize, eu estou aqui com você, você não está sozinho. Isso é bem importante. Muito legal. E deixa eu só comentar com o pessoal que está assistindo a gente. Pessoal, eu vi aí muita gente dando boa noite no chat. Boa noite aí para todo mundo que está cumprimentando a gente. Eu queria só lembrar, se alguém tiver alguma dúvida ou alguma situação que queira compartilhar, fique à vontade. Se não tiver, também não tem problema, mas se tiverem, aproveitem a oportunidade também para comentar com a gente. Por favor, Larissa, pode continuar. Muito bem. Então, outro tópico que a gente vai falar é como as emoções se processam na infância. Né? Isso é bem importante, porque o processo de resposta emocional ele é muito complexo, ele envolve várias áreas do cérebro. Né? A gente já vinha falando um pouquinho sobre isso, e é bem importante porque, assim, a criança, primeiro, ela sente. Né? Ela sente. Por esse sente, né? O sentimento com toda a sua magnitude, né? É com o tempo e com as experiências que ela vai começando a pensar sobre aquilo, né? E ali que entra a gente no papel de educar. O que eu estou sentindo é raiva, porque eu estou com fome, porque eu estou com isso, porque eu estou com aquilo. Mas no primeiro momento ela só sente. Ela sente a raiva e ela não entende o que está acontecendo. Ela só sente aquele calor, né? Aquela agitação, né, aquele coração palpitando, os músculos tensos, ela sente isso. Com o tempo ela vai administrando, pensando no pensamento, e com o tempo ela vai aprendendo que ela pode dar uma resposta emocional, né, que é o comportamento, de que forma que eu ajo num momento de tensão, de raiva, de tristeza. Né? E em todo esse processo é importante que os pais tenham esse conhecimento, né? Que é um processo de amadurecimento emocional, que envolve muitas funções no cérebro, que não se dá do dia para a noite. Né? É um processo. Né? Interessante, às vezes a gente quer ir direto para o final, a gente quer educar o comportamento, mas a gente ainda não passou pelo pensamento, que é o que está no meio. Exato, assim. De racionalizar o que é isso. O que ela está sentindo. O que eu estou sentindo, nomear, dar nome para aquilo. Né? E como lido de maneira saudável. Exatamente, como eu faço, dar uma resposta emocional adequada. Né? Então, eu estou com raiva, beleza, agora eu vou quebrar aquela janela. Não é adequado. Então, de forma que eu posso lidar com aquela raiva? Né? Qual que é o mais adequado para fazer? Eu preciso gritar? Então, vamos lá, vamos para um lugar que dá para gritar e vamos gritar. Qual que é o jeito adequado de lidar com a raiva para uma criança? Então, nós vamos falar sobre isso agora. Vamos pular para lá, então. Então, desculpa. Não tem problema, conversa, né? Só para fechar aqui, é bem importante nessa questão dos processos de emoção da criança, só para a gente não perder a linha do pensamento, é sempre oferecer essa tríade, né? Um ambiente seguro para a criança, né? Dela se sentir segura, não precisa fazer um ambiente ser de almofadas, não é isso, né? É um ambiente que ela se sinta segura, né? Que está tudo bem, ela pode expressar aquela raiva e está tudo bem, né? A gente não pode inibir emoção, né? Não pode engolir o choro e deu. Não, a criança tem que sentir, é importante para ela passar por aquilo. A gente ajudar a criança também a voltar para o eixo de equilíbrio, que daí a gente vai falar sobre isso, como é que a gente faz ela voltar para o eixo de equilíbrio, porque ela saiu dali. E a gente oferecer boas estratégias de expressão emocional. Então, a gente também guiar, né? Ela não vai aprender do nada sozinha, descobrindo sozinha, é muito difícil, né? Então, a gente também pode ajudar a guiar. E é ali que entra a emoção. E ali eu provoco as pessoas a pensar como que a gente se comporta diante das emoções, nós adultos. Vamos pensar agora em época de pandemia, que está todo mundo
alvoroçado, né? Nervos a flores da pele. Vamos pensar, como é que eu me comporto quando eu estou ansiosa? O que eu faço? Quando eu estou com raiva, né? Que comportamentos que eu tenho? Tem muita gente que cobra da criança comportamentos que nem ela, adulto, tem. Ela mesma não consegue processar bem essas coisas. Né? Exatamente. Então, primeiro a gente, como adulto, tem que também se conhecer, para depois poder fazer um processo de imitação. E vamos falar sobre a raiva, então. Para qualquer sentimento, mas principalmente para a raiva, as palavras-chave são paciência e acolhimento. Aí, paciência, meu Deus, que difícil, né? Todo mundo, ai, como é difícil ter paciência. Mas é um exercício. Ninguém disse que ser mãe e pai, ser mãe seria fácil, né? Não é um processo fácil. Não existe uma jornada fácil, um caminho fácil, a menos que tu terceirize, né? Eu acho que é difícil justamente porque a gente se confronta com os nossos erros. Exatamente. Né? É um processo de amadurecimento daí para nós. Exato. Então tu percebe que tu é falho, porque antes de ser pai e ser mãe, todo mundo, se fosse meu filho, né? Não ia fazer essa birra aí, não ia se jogar no chão. Meu filho, não. Aí tu se torna pai e tu descobre que o quê? Teu filho vai se jogar no chão. Ele vai fazer birra. Mas se tu entende que faz parte de um desenvolvimento, faz parte, a birra faz parte, toda criança faz birra, umas mais, umas menos, umas são mais elaboradas, outras menos, mas todas passam por esse processo. Mas se tu entende que é um processo normal e que para você lidar com aquilo você tem que estar no controle, né? Então você vai lembrar, é normal, faz parte do desenvolvimento, então aquilo já te liberta, né? Então, faz parte. Então, não é necessariamente eu que fiz uma coisa mirabolante errada. Não, faz parte do desenvolvimento. Aí eu vou respirar fundo, né? Eu vou me acalmar também, porque eu preciso lidar com paciência. E como eu disse, por isso que é muito importante numa família haver parceria, porque nem todos os dias a gente vai estar bem. Né? Muito bem. Eu vou, para a gente falar sobre a raiva, eu quero fazer através de uma metáfora que eu acho que fica mais fácil para a gente entender. Vamos acompanhando ali. Vamos imaginar que os nossos filhos são uma floresta, tá? Uma floresta linda, verde, verdejante. E por algum motivo, por algum problema, essa floresta começa a incendiar, né? Pegar fogo. E aí, eu pergunto para vocês, o que vocês fazem primeiro? Primeiro, a gente procura um culpado ou a gente vai apagar o fogo? E como é que a gente apaga esse fogo? Vamos apagar com água? Vamos apagar com álcool? De que forma que eu vou conseguir apagar esse fogo? E quando a gente fala de uma floresta, parece que é besteira, né? A gente pensar uma alternativa. Como assim procurar culpado? A gente vai apagar o incêndio. A gente vai apagar com água, não vai apagar com álcool. Mas quando são nossos filhos incendiando, né, no momento de raiva, não é tão claro assim para nós. Né? Então, geralmente, o primeiro impulso é culpar. Né? Viu, eu te avisei. Né? Isso é besteira, para de fazer isso, é bobagem, foi só o carrinho que quebrou a rodinha. Né? Não precisa ter raiva por causa disso. Né? A gente desvalida, né? Desmerece aquele sentimento. Né? E aquela criança está queimando. Ela está num momento que é de pura emoção, que ela não tem controle, ela está fora de controle. Né? Ela não está conseguindo administrar, ela não está querendo... eu quero atacar meu pai com a minha raiva, atacar minha mãe com a minha raiva. Não, ela está sentindo, ela está fora do equilíbrio normal dela. Né? E, às vezes, a gente também está incendiando. E a gente vai lá e põe mais lenha na fogueira, né? Então, quantas vezes a criança está lá com raiva, eu já ergo meu tom de voz, já me armo, né? Mas também, e vira aquela algazarra. A situação que era para resolver piora, né? Então, a gente tem que ser água para apagar aquele incêndio, né? A gente tem que ser o sujeito que acalma aquela criança. Porque eu sou o adulto, eu sempre tenho que lembrar, eu sou adulto. Eu tenho que ter o equilíbrio e trazer para aquela criança. Então, se ela está incendiando, tem que ser água, tem que ser calma. Né? Eu tenho que ser os passarinhos que semeiam. Né? Vamos reflorestar, entendeu errado? Né? Vamos lá. Então, essa presença, esse estar junto, não é fácil. Né? Tem algumas crianças que têm uns processos um pouco mais críticos, né? De raiva. Cada criança expressa de uma forma diferente, porque tem uma questão de personalidade também ali envolvendo. E como ela lida com frustração e tudo mais, mas a presença é fundamental, né? E saber que eu não vou ser abandonado. Meu pai não vai me fechar a porta e me deixar lá chorando, com raiva, quebrando tudo. Então fica aí sozinho. Não. Né? Eu tenho que ser a água que apaga o incêndio. Eu não posso incendiar ainda mais aquela criança. Você consegue dar um exemplo prático? Vamos dizer assim, a criança lá está com raiva porque
eu não sei, não conseguiu fazer uma atividade, né? E aí ela tem aquele estouro de Atividade de raiva. escola, agora está comum. Isso, exatamente. A gente está acompanhando eles lá. Exato. O que é ser água ali? Tu consegue dar um exemplo, de repente? Claro. Então, por exemplo, digamos assim, agora eles estão com 1000 tarefas, né? Trabalho remoto, é toda uma situação atípica para eles também. Ninguém está acostumado com isso. E a mãe está tentando ensinar e não está conseguindo, aquela criança explode. Eu não quero fazer isso, joga tudo, rasga. O impulso, às vezes, do pai e da mãe, eu também, eu estou cansada, eu tenho minhas coisas para fazer, né? Vira todo aquele alvoroço na casa. Então, o ideal é assim, respira fundo, tá? Respira fundo, aquela tarefa pode esperar. Né? Larga tudo. Falei, filho, vem cá, a mãe quer te dar um abraço. Às vezes ele, não quero abraço. Vem cá, meu filho, vem cá, quero te dar um abraço. Né? Então, abraça aquela criança, acalma ela primeiro, sabe? Faz ela voltar para um eixo de equilíbrio. E depois olha no olho e tem empatia. Conversa. Eu sei que é difícil. Eu sei que você gostaria de estar lá na sala de aula com a prof, né? Às vezes é difícil fazer as tarefas em casa, se concentrar com tanta coisa. Eu sei que todo mundo está com medo, né? Por causa do coronavírus, por causa disso, daquilo. Conversa, pergunta como é que ela está, o que tu está sentindo? Qual que é a tua dificuldade? Né? Falei, a mãe também tem dificuldade de fazer essas tarefas, também são coisas que eu não entendo, né? Vamos buscar junto uma solução. Então, primeiro tranquilizar e acalmar, dá para esperar, né? Porque se tu simplesmente botar, incendiar ali, não, você tem que fazer essa tarefa agora, tem que entregar até tal hora, não vai funcionar. Tu vai criar um caos dentro da tua casa, né? Tu não vai ensinar nada para tua criança, tu vai ensinar que o quê? Se resolve na briga mesmo, e deu, e cada um para o seu lado, cada um por si. E não tem que ser assim. Né? Então, primeiro calma. Né? Dá uma volta, vamos fazer uma outra coisa e depois a gente volta. Primeiro apaga o incêndio e depois... Depois apaga o incêndio e depois volta. Então, assim, é muito mais importante você cuidar das emoções do teu filho do que resolver aquela tarefa, né? E é muito importante também, eu tenho uma técnica que é bem interessante, que é bem isso, se chama pare. Né? E pare por quê? Pare tudo o que está fazendo e olha para a criança. Muitas vezes as crianças estão num processo de raiva, num processo de caos ali, e o pai e a mãe estão trabalhando no celular, ou estão assistindo TV, ou estão lavando a louça, né? E a vida tá tumultuada, vamos combinar para todos, né? Mas é muito mais efetivo eu perder, né? Que não seria uma perda, né? Vai ser um ganho. Perder alguns minutos tentando acalmar e equilibrando aquela criança do que... Não, depois eu vejo, eu tenho que lavar a louça. Correto. Não tenho tempo para ti agora. Né? Então, deixa, a louça pode esperar, o trabalho pode esperar, o telefonema pode esperar. Né? Primeiro acalma, resolve a situação. Mas a gente sabe que nesse período de quarentena, alguns pais vão ter que utilizar dessa ferramenta, né, como um distrator, eles vão acabar usando um pouquinho mais do que o habitual. A questão né? Se você tem um diálogo franco com a tua criança, se tu tem um bom relacionamento com ela, tu consegue administrar rotina. E isso é uma construção, né? Não existe nenhuma estratégia fácil, né? Porque tudo vai bater. Como é que você estabeleceu essa relação com a tua criança? Então, se você tem uma relação de confiança com a tua criança, diz, olha, filho, tu pode usar o celular de tal a tal hora, tá? Depois pode brincar, ou tu pode ler, tu pode fazer o que tu quiser, né? Fazer outras coisas. É muito mais fácil. Mas se tu não tem uma relação boa com a tua criança, se tu não tem uma relação de respeito, se tu não constrói esse vínculo, dificilmente tu vai conseguir administrar também o uso dos eletrônicos, ou enfim, qualquer tipo de comportamento da criança. Não é um processo fácil. Né? Então, a minha dica é se aproximar da criança, ter um vínculo legal, mostrar... É que já está acabando o tempo. A mulher ficou brava. Deixa eu focar para o final. Oi? Pessoal, desculpa, a gente teve uma oscilação aqui na internet, por isso que talvez deu um problema aí para vocês. A gente está conversando justamente sobre como a gente lida com os eletrônicos, agora nesse momento de quarentena, onde os pais não estão em casa e é difícil de fiscalizar as crianças. E a Larissa estava comentando com a gente que é importante que a gente coloque uma regra, né? Olha, tanto tempo, e estabeleça um vínculo de confiança
para que a regra seja cumprida, já que a gente não está lá naquele momento, a gente precisa desse vínculo de confiança para que a regra seja cumprida. Mais ou menos Exatamente. Isso? É muito difícil, né, a gente lidar com essas questões de trabalho, de não estar o tempo inteiro com a criança, mas nós estamos num processo que é educativo, né? Simplesmente proibir por proibir, tu não vai estar educando isso para o futuro. Então, assim, até porque assim, hoje ela esconde a internet, amanhã vai esconder outras coisas. Então, tentar estabelecer um vínculo e mostrar para ela por que ela não pode ficar tanto tempo na internet, né? E até assim, dependendo da idade, dar tarefas, coisas para ela cumprir, para ela ocupar esse tempo, porque isso acontece. Principalmente adolescentes, pré-adolescentes, eles acabam ficando muito ociosos. Então, assim, o ponto mais fácil é a internet, celular. Se a gente for ver, qualquer um de nós pega ali, só vou ver a hora, né? Quando vê, perdeu 1 hora, só rolando o feed, né? É muito fácil se perder. Então, estabelecer horários. Hoje existem alguns aplicativos, né? Algumas coisas que dá para os pais gerenciarem o uso de internet, né? Dos filhos também, que também dá para buscar, para monitorar de fora. Então, a internet cai depois de tantas horas, né? O aplicativo é bloqueado. Mas eu acho que o mais interessante é a gente pensar nessa relação de confiança, né? E essa educação. Então, olha, filho, de tal a tal hora você pode usar, tá? E tudo bem, porque simplesmente só proibir não vai adiantar, né? Legal, talvez dar umas outras tarefas, né? Olha, isso. Leia esse livro até o papai voltar. Isso. Ou, né? O que tu gostaria de contribuir em casa? Tem a louça para lavar, tem a roupa para guardar. O que você quer ajudar? Né? Dar opções para ela se sentir parte da família, né? Parte das tarefas, né? E não soar como uma obrigação, que chato fazer. Não, olha que legal, está contribuindo com a casa, né? Então, acho que é por aí. Mas é uma construção, não é uma demanda que se resolve de uma vez só, né? Tá certo, tá legal. Tá bom. Muito bem. Então, vamos rapidinho agora para falar sobre ansiedade, né? Ansiedade também é um tema que está aparecendo bastante agora, né? Por conta dessa situação de pandemia também, muitas crianças e adolescentes manifestando sintomas de ansiedade. E às vezes os pais não sabem que aquela criança está com ansiedade, porque os sintomas às vezes vêm diferentes, né? E a criança não consegue dizer, pai, mãe, estou ansioso, né? Então, um dos sintomas que aparece é a raiva, né? Então, a criança tem sintomas de raiva. E, na verdade, ela está num processo ansioso, ela não está conseguindo lidar com aquilo. O corpo dela entra no modo de fuga, né? De proteção. Então, ela vai se armar toda, né? Então, as dicas são as mesmas que eu dei, né? Tentar tranquilizar, acalmar e pensar estratégias para lidar com aquilo. Tem muita criança que tem dificuldade de dormir, né? Que é pela mesma causa. Então, está com o corpo cheio de adrenalina, né? Então, serotonina bombando, por conta dessa questão de ansiedade. A gente acaba produzindo hormônios que não são benéficos, né? Que acabam desencadeando outros sintomas. E a criança às vezes não consegue dormir, o corpo não produz melatonina e não dorme, a mãe não sabe por que não dorme. E às vezes é um processo ansioso, né? Então, buscar o quê? Atividades físicas, tomar sol, né? As crianças têm que ir para o sol, né? Brincar fora, correr, precisam gastar essa energia também, né? Isso ajuda a produzir hormônios da felicidade, hormônios bons também, ocitocina, né? Para poder também diminuir a ansiedade e dormir melhor. Outro sintoma é a questão do mau comportamento. Ela está sentindo uma coisa que ela não sabe o que é, e ela está tentando parar de sentir aquilo, e ela acaba tendo maus comportamentos com isso, né? E se a gente não olhar ao redor, porque a gente foca só no comportamento, né? Só o que fez de errado. E como pai, a gente tem que parar, né? E pensar, tá, o que está acontecendo ao redor, né? O que aconteceu antes? Quais foram os comportamentos que se antecederam, né? Para poder ajudar a intervir também. O efeito vulcão, que a gente falou antes, né? Que daí é uma soma de coisas. Então, a criança está com sono, está com fome, está cansada, está com excesso de eletrônico. Passou o dia no celular, na TV, que também tem um efeito bem de aumentar a irritabilidade e tudo mais. E aí, ela explode, né? E, às vezes, tu vai investigar ansiedade. Então, tudo isso são efeitos de ansiedade que ela não está, talvez, sabendo expressar, mas podem ser... Uhum. Pode ser sintomas de que essa criança esteja passando por um processo ansioso, né? Não necessariamente um transtorno, né? Que daí isso também é importante, assim, a gente tem que diferenciar, né? O que é tranquilo, né? O que é esperado, vamos lidar em casa, e o que a gente tem que tratar em consultório, né? Uhum. Quando está trazendo muito prejuízo para a vida da criança, é bem importante procurar um profissional,
para trabalhar isso, né? Porque às vezes uma dica ou outra não vão resolver, né? A questão de negatividade também, crianças ansiosas tendem a ser mais negativas. Eu não sei fazer isso mesmo, está sempre errado para mim, né? Então, a gente também mostrar para ela o lado bom. Não, mas filho, tem esse lado bom aqui, né? Então, assim, vocês percebem que não adianta a gente fugir, não existe receita pronta, né? O pai e a mãe, o cuidador, vai ter que estar sempre presente, mediando, nomeando, né? Tranquilizando aquela criança. Não tem receita pronta, não tem como deixar aquela criança sozinha e que ela lide com aquele sentimento sozinha. A gente tem um papel fundamental, né, de intervenção ali. E algumas frases para a gente dizer, né, que nem eu falei antes, para uma criança ansiosa, ou enfim, para essa época de pandemia, né, é muito importante. A gente sempre sinalizar, estou aqui, você não está sozinho. Trazer essa segurança para a criança. Bem legal também, a gente vamos respirar junto. E essa técnica a gente tem que ensinar quando a criança está calma. Né? A gente não tem que esperar a criança estar lá num processo de bem ansiogênico, e aí eu quero... então agora tu respira, vamos meditar. Não, não vai funcionar. Então a gente pode, na brincadeira, às vezes, quando a criança está mais tranquila, ensinar ela a respirar. Vamos respirar devagar, vamos fazer junto? Vamos fazer assim, vamos fingir que a gente está cheirando uma flor. Aí enche bem o pulmão. Agora a gente vai assoprar uma vela. Né? Fazer um processo de respiração lenta. Na brincadeira com a criança. Porque daí quando a gente precisar, no momento que ela está muito ansiosa, agora, filho, vamos respirar? Porque não adianta a gente dizer assim, se acalma. Qualquer um de nós, quando alguém chega e diz, né, fica mais calmo, tu fica mais nervoso ainda. Mais nervoso ainda. Né? Então, se ela já tem conhecimento dessa técnica de respiração... é mais tranquilo no momento que ela estiver ansiosa. Então, vamos agora assim, filho, respira. Respira aqui com a mãe. Vamos respirar junto? Né? E faz junto com ela. Porque daí ela consegue olhar para ti, imitar e assimilar para a situação dela e se acalmar. Outra técnica legal também é dizer assim, filho, qual que é o tamanho da tua preocupação? Porque daí a gente convida a lógica, né? Para ela entender que dimensão que tem essa preocupação. Aí tu pode fazer assim, de 1 a 10, sendo 1 pouco e 10 grande, para as crianças maiores, né? Ou assim, vamos fazer umas bolinhas, daí tu desenha uma bolinha pequena, uma média e uma grande. Tua preocupação é pequenininha, ou é média, ou é grande? Né? Ou com a mão, qual que é o tamanho da tua preocupação? Você está preocupado quanto? Né? Para a gente mostrando para a criança também, para a gente entender qual que é a dimensão. E ali é bem importante a gente não zombar da criança, porque às vezes a preocupação dela, para nós, é bobagem. Mas para ela é terrível. Aquilo é muito grave. Eu vou olhar, nossa, ela está se preocupada com isso, né? Porque o carrinho é amarelo e não vermelho. Né? As crianças têm disso. Tinha que ser vermelho, não amarelo. Então, assim, para ela é importante. Então, nomear e ajudar ela a dimensionar isso. E uma quarta opção também, o que você acha que pode acontecer com essa preocupação, se ela vir acontecer? Porque dali, ali a gente, de novo, convida a lógica. Tá? O que vai acontecer do coronavírus agora, que é muito comum? Né? Ela está com medo de sair de casa, não quer pisar fora de casa, não quer nem no pátio, porque ela tem medo do coronavírus. Então, mostra para ela o que é possível, o que é impossível de acontecer. Sabe? Dimensiona com ela a situação. Tá, mas isso é possível de acontecer. Mas de que forma que eu posso me proteger? Né? Então, se eu usar uma máscara, se eu lavar as mãos, estou protegida? Estou. Então, assim, junto com ela, você vai dando dimensão, mostrando o que é possível, o que é impossível de acontecer, quais são as chances daquilo acontecer, e ajudando a achar estratégias. Porque isso também tranquiliza, calma. No momento que eu sei que, tem solução, eu relaxo. Então, tem uma forma, tem como lidar com esse problema, né? Tu não está dizendo, não é nada, não, existe Exato, um problema. Tipo, é bobagem, não é nada, não precisa se preocupar. Mas está ensinando a lidar com o problema. Né? Exatamente, porque isso é educação para o futuro, né? Ela vai ter problemas no futuro, ela vai ter situações ansiogênicas, vai ter frustração, e como é que eu lido com aquilo? Então, meu Deus do céu, eu saio correndo? Não, vou enfrentar aquilo. Então, quais são as soluções? De que forma que eu posso lidar com aquilo? Muito bem. Eu trouxe também alguns exercícios para regular crianças, né, para ensinar autorregulação. São dicas, mas assim, tu pode pegar o bicho que for, a situação que for. A ideia é assim, você entendendo a lógica, é trazer o quê? O lúdico, a brincadeira para a criança, porque a criança ela aprende no brincar. Então, por exemplo, você pode
imitar um sapo com ela. Tu tá vendo que ela tá ansiosa, tu tem que ter um olhar atento. Tu percebeu? Filha, vamos pular que nem um sapo? E faz com ela. Vai lá, pula, porque tu tá liberando energia ali. Vamos pular para frente, para trás, para frente, para trás. E brinque, faz palhaçada. A criança ela consegue dar uma relaxada, né? Ou então, imitar um urso, né? Põe a mão, o pé no chão, a bunda lá no alto. Vamos andar forte que nem um urso. Patas fortes como um urso, né? Então o lúdico relaxa. O lúdico relaxa e ajuda ela a lidar com aquela situação, né? Assim como nós adultos, às vezes, eu estou muito ansiosa, então eu vou tomar um banho, vou andar de bicicleta, vou ler um livro, vou tomar um café. A gente acha estratégias, né? A criança ela vai pelo brincar. Pode ser também, com uma estrelinha, né? Vamos saltar o mais rápido possível, que nem uma estrelinha, né? E fora que a gente produz hormônios do bem ali enquanto a gente está se mexendo, né? Então, também produz hormônios que vão relaxar aquela criança. Correr o mais rápido que você pode conseguir. Vamos correr? Às vezes aquela criança precisa, né? Liberar aquela energia. Vamos correr? Vamos ver quem chega mais rápido? Né? Vamos brincar como um caranguejo, né? Vamos lá, né? Tinha uma vez a dança do caranguejo, né? Vamos junto. E assim, os pais têm que entrar na onda. Como eu digo, não adianta você querer educar emocionalmente uma filha ou estar presente sem partir para o tom da brincadeira, sem partir para o lúdico. Né? Porque a seriedade, né, ela vai trazer o quê? Um afastamento, né? Aquela seriedade. Então, eu não posso dar um sorriso, eu tenho que ser sério. Não, com a criança tu tem que trazer esse tom. Você desarma ela, né? Até porque a criança, principalmente as pequenininhas, quando elas estão naquela fase entre 3, 4 anos, tudo é motivo para confrontar. Vamos tomar banho? Não, não quero. Vamos trocar de roupa? Não, não vou. Eles querem te desafiar. Normal do desenvolvimento. Mas se tu for convidar eles, ou né, de uma forma lúdica, de uma forma de brincar, tu desarma eles, né? Tu pode ver, quem tem criança em casa, já abre um sorriso e já resolve, né? É um processo. Vamos ver se tem mais alguma coisa aqui. E o último tópico, que é conexão, né? Que é o que a gente falou ao longo de todo esse processo. De nada adianta eu querer ajudar minha criança a desenvolver o lado emocional sem estar conectado com ela, né? Sem a minha família ter uma conexão, que é esse olhar no olho, né? Largar celular, largar a TV um pouquinho, estar junto com aquela criança, de verdade, estar presente, né? Não estar presente pensando no trabalho, pensando na louça, pensando no mercado que tem para fazer. Eu estou presente, aqui e agora, para ela, por ela. Né? Eu vou reservar esse tempo por ela. Larissa, eu não tenho tempo para ficar o dia inteiro com a minha criança presente. Não precisa ficar o dia inteiro. Né? As crianças elas não exigem de nós o tempo inteiro, elas querem um tempo com a gente. Então, eu vou almoçar, eu posso almoçar sem o celular. Vou almoçar conversando com ela, olhando para ela, dizendo o que ela está achando daquela comida. Né? Eu vou dar banho nela. Eu não preciso ficar pensando lá nas compras do mercado. Eu faço isso outra hora. Eu vou conversar com ela. Vou explicar sobre as partes do corpo dela. Eu posso todo momento pode ser oportuno para criar vínculo, né? Olhar no olho, pedir como é que ela está se sentindo, né? Final da noite, ter uma rotina. Acho que é muito importante as famílias terem rotina, né? Às vezes se quebram, claro, existe a flexibilidade, mas ter uma rotina de sono, de dormir. Lá em casa a gente tem o Joaquim, ele gosta de que alguém conte uma história para ele antes de dormir. Né? Tem um ritual assim, né? Tem um ritualzinho. Então, ou ele escolhe um livro, ou ele quer que a gente uma história de palavras da tua cabeça, ele diz, né? Então, assim, ou é uma história inventada. Então, é um momento nosso que toda noite tem. Então, ou o pai ou a mãe vão lá e contam uma história para ele. E ele dorme tranquilo, dorme a noite inteira, porque ele está seguro, né? Então, são esses momentos que são importantes. Fácil não é, né? Mas não é impossível. Eu acredito que a gente vai colher lá na frente frutos muito mais promissores, né, do que simplesmente querer engessar as crianças e achar uma solução pronta. Não tem solução pronta, né, mas existe uma caminhada, e é uma caminhada muito bonita. Difícil, às vezes, sim, mas é muito bonita. É isso aí. E é uma jornada, né? É uma jornada. Tem que pensar a longo prazo. Muito exatamente. Legal. Muito bem, o nosso horário aí já está dando, né? Já estamos aí avançando um pouquinho, mas é muito legal. Assim, por mim, a gente poderia continuar falando. Esse assunto de crianças, ele para mim é muito legal. Ele é muito legal.
Então, se você está aqui acompanhando, a gente comentou sobre o desenvolvimento das crianças, a gente comentou aqui também nessa live sobre como elas vão lidando com os seus sentimentos, como a gente identifica a ansiedade, como a gente lida com a ansiedade, como a gente lida com a raiva. Tudo isso foi assunto aqui. E a importância da gente ter conexão, então, com elas agora no final. Larissa, eu tenho muito a te agradecer. Obrigado por essas dicas, especialmente na época que a gente vive, é muito importante. Eu que agradeço o convite de poder estar aqui. Espero poder ter ajudado e me coloco à disposição, né? Quem quiser conversar depois, né, futuramente, pode entrar em contato. Então tá jóia. Então fica Obrigada, aí. Jorge. Fica aí a dica. Muito obrigado pela tua participação aqui. Agradeço muito. Eu queria fazer rapidamente ainda, para a gente encerrar, 2 convites para você. Primeiro deles, sempre nos domingos de manhã, a gente está lançando material para as crianças. Inclusive, a gente tem falado com elas sobre empatia, a gente tem falado com elas sobre preocupação e ansiedade, de uma maneira que também ajude elas. Sempre no domingo de manhã, aqui na página, a gente lança um material para as crianças. Agora a gente está falando justamente sobre convívio familiar. Se você tem filhos ou netos, fica aí a dica, então, para você, tá bom? Sempre um videozinho muito legal para eles. E domingo de noite, a gente vai ter um encontro muito legal, onde nós vamos falar sobre convívio familiar. O tema do domingo, inclusive, é reorganizar para não sobrecarregar. Então, como a gente pode reorganizar um pouquinho a nossa vida familiar para aliviar a nossa carga? Vai ser o tema do domingo e a gente continua, então, conectados e convidamos você para estar junto com a gente, tá bom? Pessoal, para encerrar, vamos fazer uma oração juntos? Deixa eu orar junto com você. Senhor nosso Deus, muito obrigado pela nossa vida, Senhor, e que apesar de tantas preocupações e desafios que nós temos, também temos muita coisa para agradecer. Te pedimos que Tu esteja, Senhor, cuidando da nossa família, guardando em segurança, Senhor, as nossas e todas as demais, e que os nossos lares sejam sempre um lugar de amor, de apoio, Senhor, de respeito e de perdão. Que Tu estejas assim nos conduzindo, Senhor, e que o nosso lar seja cada vez um lar mais aconchegante, tanto para os nossos filhos quanto para nós também. Assim, ó Deus, nós colocamos nas Tuas mãos. Amém. Então, mais uma vez, obrigado, Larissa. Obrigado a vocês também que nos assistiram. Uma boa noite para vocês. Ardeu, o anjo falou: onde está o amor? A glória se foi e a chuva molhou as palavras que ainda antes o amor me mostrou. Nunca é tarde demais, não. Nunca é tarde demais pra descobrir o amor que vai além dos meus versos, que parece dizer: é o Senhor quem pergunta: onde está você? Que diz que me adora, mas não me estende a mão. O fogo ardeu e o anjo falou: mas onde está o amor? A glória se foi e a chuva molhou as palavras que ainda antes o amor me mostrou.